Sob pela liderança da minoria. Pois não, senador, Vossa Excelência, está escrito. Com a palavra agora o senador Oswaldo Sobrinho. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores da República, depois de quase 4 anos, retorno a esta casa para uma nova interinidade, no cumprimento da desafiadora atribuição constitucional de substituir o senador Jaime Campos, de cuja competência e espírito público notável em favor do Estado de Mato Grosso do Brasil, os senhores e as senhoras são honrosas testemunhas. O privilégio de retornar ao Senado da República, de retomar o generoso convívio com algumas das mais respeitáveis e ilustres personalidades do Brasil, me impõe, como contrapartida, a responsabilidade de representar o meu querido Estado de Mato Grosso com a humildade dos sensatos, mas também com o empenho dos determinados. Senador bissexto, porém titular efetivo de uma já longa vida pública, exclusivamente comprometida com a construção permanente de um Mato Grosso sempre mais próspero e socialmente mais justo. Honra-me representá-lo, ainda que por breve tempo, na enriquecedora companhia de ilustres senadores Blairo Maggi e Pedro Taques, nas pessoas dos quais cumprimento a todos os ilustres pares com assento nesta casa. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores da República, como algumas das senhoras e dos senhores, dentre as quais destaco e sempre reverencio nessa casa o senador e trabalhador Cristóvão Buarque. Tenho nele um exemplo de vida de educador que também sou e que comecei minha vida ainda em idade precoce, tirando o sustento da minha vida do meu trabalho em sala de aula e elegi como prioridade para a minha vida o trabalho na educação, onde tive a oportunidade no meu estado, começar desde professor primário até professor universitário, sendo delegado de Educação e Cultura do Estado, secretário de Educação do Estado, presidente do Fundo Estadual de Educação, depois na honrosa missão também de ser deputado estadual por algumas vezes, também deputado federal constituinte de 86, aqui no Congresso Nacional, e também tendo a oportunidade de ser vice-governador, governador em exercício. Tive a oportunidade também de ser suplente de senador do senador Jaime Campos e, pela segunda vez, assumir esse honroso cargo aqui no Senado da República do Brasil. Com toda esse nosso trabalho, toda a nossa energia de jovem foi desencadeado nas frentes de trabalho da ocupação do Norte Mato Grossense, para que pudéssemos, naquele momento, contribuir com aquelas pessoas que lá chegavam para fazer a grande riqueza do Estado de Mato Grosso. Todos esses cargos que ocupamos, sempre colocamos acima de tudo o nosso espírito criativo, a nossa vontade de querer desenvolver e a vontade de ver um Mato Grosso melhor e um Brasil melhor. E naquela mesma fé, quase quixotesca, que há 4 décadas me movia, com um punhado de anônimos heróis ensandecidos de esperança, a instalar escolas precaríssimas no chão bruto da pré-Amazônia. É aquela mesma fé que hoje trago aqui no Congresso Nacional como representante na Câmara Alta, ou seja, no Congresso Nacional, no Senado da República, para representar o Mato Grosso como uma semente fértil para produzir aqui não só vontade de ver uma educação melhor para esse país, mas também de ver irrigada com patriotismo as lutas e o trabalho do povo que realmente espera as nossas ações aqui no Congresso Nacional e no Senado da República principalmente. Quero dizer aos senhores que trago comigo os princípios do trabalhismo libertário e da fé na democracia representativa e na justiça social, fundamentos do Partido Trabalhista Brasileiro, o qual eu pertenço há mais de 26 anos. Senhora Presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, ontem plantávamos escolas de madeira bruta, logo ocupadas por ruidosos enxames de curumins
alourados, filhos de destemidos colonos sulinos, alfabetizados por abnegados professores recrutados, dentre os próprios pioneiros mais letrados. Hoje florescem núcleos urbanos modernos, dotados inclusive de ensino universitário de qualidade, do qual nós tivemos a oportunidade de, como secretário de Educação do Estado, ainda quando, na década de 90, ter a oportunidade de começar desde o ensino primário até o ensino universitário, criando inclusive 2 universidades. Uma universidade estadual, que nasceu do Instituto de Ciências e Letras de Cáceres e, logicamente, transformou depois em uma universidade estadual que hoje abriga mais de 20 mil alunos, com mais de 10 campos e vários centros universitários que atendem a toda a população do Interlã mato-grossense. Também tivemos a oportunidade de instalar naquele estado, naquela época, a educação à distância, o EAD, que começou pela cidade de Colíder e hoje praticamente está espalhado por todo o imenso Brasil, na certeza de que está se fazendo também uma educação de boa qualidade. Senhora Presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, ontem plantávamos escolas de madeira bruta, logo ocupada por aquele povo que veio do Sul. Hoje se vê cidades importantes, lindas, como poderia citar aqui Mutum, poderia citar Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, cidades todas elas com todos os equipamentos técnicos necessários para dar ao cidadão que lá foi as condições necessárias de vida, inclusive com alta demanda de mão de obra especializada e ali chegando grandes indústrias para instalar riqueza no meu estado de Mato Grosso. Por tudo isso é que nos sentimos orgulhosos de aqui representar aquele povo generoso de Mato Grosso, que não tem medido esforço para fazer o melhor pela riqueza daquele estado e, consequentemente, contribuir para a riqueza do Brasil, como tem feito nos últimos tempos com relação à sua riqueza produzida. Portanto, quero dizer que o espaço hoje, desbravado por aquelas frentes pioneiras, abriga cidades importantíssimas, que hoje nós temos lá a indústria de alta tecnologia, trazendo ali grandes empresas multinacionais e nacionais também, que fazem indiscutivelmente o desenvolvimento daquela região. Contudo, se a geografia humana e o panorama econômico e social, configurado nas últimas décadas, projetam polos ainda mais recentes, como Lucas do Rio Verde, dentre também outras cidades de melhor índice de qualidade de desenvolvimento humano do país. A copiosa produção rural expõe a cada safra recorde a ausência do governo efetivamente, a gritante omissão do poder público, que onera e sacrifica uma das regiões mais promissoras do Brasil. Com graves e crônicos gargalos logísticos, que se expõem a cada chuva em extensos e vergonhosos encalhes, onde atola boa parte dos lucros dos produtores, toda essa magnífica fronteira agrícola, que muito além do Nortão se espalha pelos cerradões e cerrados de transição, amarga a falta de investimento público em transporte e armazenagem, 2 áreas decisivas para o meu estado. Não por acaso a edição de agosto da revista Globo Rural mostrou em sua matéria principal o descompasso entre a super safrinha de milho, que virou safrona, e o binômio do atraso, infraestrutura de transporte precário e a falta também de armazéns. Explorando o bom humor, o título da capa da revista perguntava, aspas, quem manda ser tão competente? Fecha aspas, ao lembrar que a super safra virou problema, pois Mato Grosso não tem como guardá-la nem como escoá-la. Com amarga ironia, é impossível imaginar que o governo parece dizer não ao produtor rural e dizendo assim, bem feito, por que vocês produziram tanto? Quem mandou vocês ser competentes? A propósito, aliás, cito aqui o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Leonildo Bares, aspas, ele diz, infelizmente a produção trava após a saída da fazenda, devido à logística extremamente deficitária, caótica e rara, fecha aspas, diz ele na mesma reportagem. Contudo, senhora presidente e senhores senadores, este Mato Grosso, cuja representação nessa casa reassumo hoje, revigora-se pela tenacidade esclarecida dos novos bandeirantes da revolução tecnológica, que produz proteínas para o mundo e sedimenta metrópoles regionais como Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Cáceres e Alta Floresta. E a isto junto o magnífico privilégio de ser o único estado brasileiro a abrigar partes expressivas de 3 dos mais importantes ecossistemas do planeta, que é a Amazônia, o Pantanal e os Cerrados. Mas é no seu patrimônio humano, na sagração de consanguinidades,
de diferentes etnias, raças e nacionalidades, que plasmam uma brasilidade miscigenada nesse pedaço privilegiado do Brasil Central. É nesse amálgama generoso que está a mais esplêndida riqueza de Mato Grosso. Patrimônio tanto maior, quando se sabe que Mato Grosso abriga 38 povos indígenas, que formam uma das maiores e mais ricos acervos de culturas étnicas e de diferentes línguas vivas em todo o mundo. Toda essa extraordinária diversidade humana e cultural, mais as virtudes e contradições do vertiginoso processo de desenvolvimento socioeconômico, se expressam e se materializam na quase tricentenária Cuiabá. Hoje recebendo obras marcantes de infraestrutura, que a preparam para uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014. Cuiabá tem lastro histórico e tempra cultural para incorporar as grandes transformações urbanísticas e arquitetônicas, sem perder a essência da sua identidade. Antes, reforçando e consolidando a sua vocação histórica de cidade referência de um processo civilizatório, que, instalado por Pascoal Moreira Cabral em 1719, está hoje em pleno curso, conduzido pelos novos bandeirantes que retiram do solo em escala cada vez maior as proteínas que matam a fome do mundo e ajudam a alimentar a todos. Senhora Presidente, senhores senadores, por este momento extraordinário, agradeço a Deus, a minha família, aos amigos, especialmente àqueles heróis anônimos, enlouquecidos de esperança, a que me referi, companheiros da difícil e empolgante jornada pela educação pública plantada nas primeiras clareiras em rústicos barracos erigidos a templos da multiplicação do saber. Juntos, sempre recusamos atalhos fáceis e falsos ao percorrer as sendas e as trilhas tortuosas, extenuantes, para implantar, naqueles tempos pioneiros, uma rede de ensino público capaz de mitigar pela educação, em futuro então distante, não só os danos ambientais, mas principalmente os ônus sociais e humanos cobrados, inclusive em vidas, pela ocupação desordenada do nortão mato-grossense. O futuro, que então era quase miragem de um túnel do tempo, já é presente, generoso nos campos férteis de Mato Grosso e, sobretudo, nas mentes fecundas e independentes de mato-grossenses de origem e adoções, inoculadas irremediavelmente pelo vírus do conhecimento. Pelo caminho que hoje me traz de volta, emocionado a esta casa, tive ainda o privilégio de conduzir sob a liderança e a inspiração do então governador e hoje senador, licenciado Jaime Veríssimo de Campos, o reduzido e quixotesco exército que formulou e instalou a Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT, híbrido feto do Instituto de Ensino Superior de Caça, e hoje uma instituição de vanguarda, com mais de 20 mil alunos. Concluo, portanto, senhora Presidente e senhores senadores, com a renovação de meu compromisso com o Brasil, com esta casa e com a correta representação do meu Estado, evocando como reverência e inspiração a monumental figura de Marechal Rondon, esse gênio da raça mato-grossense, que deu ao mundo como uma das maiores expressões do humanismo e grandeza espiritual do século passado. Quero dizer aos senhores e às senhoras que sinto-me imensamente honrado de aqui estar presente para falar hoje à nação brasileira. Mas também me consterna, aqui nesse momento, serei rápido, senhora Presidente, de anunciar que Mato Grosso perdeu 3 grandes pessoas, cidadãos, que, na verdade, contribuíram muito com a sua história. Primeiro, quero citar o nosso desembargador Salvador Pompeu de Barros, desembargador, juiz competente por muito tempo e que veio a falecer nessa última semana. Homem que deixou um vácuo muito grande no Poder Judiciário, pela sua cultura, pelo seu trabalho, pela sua lida e pela sua decência e essência naquilo que falava e que fazia. Também perdemos, lastimavelmente, o professor Edson Miranda, fundador da Universidade Federal de Mato Grosso, professor catedrático daquela universidade, que também exerceu várias assessorias, inclusive sendo assessor ainda de vários ministros desse país, e trabalhando inclusive aqui em Brasília. Homem que dedicou a sua vida a educar gerações e que, lastimavelmente, no dia de ontem, vimos ceifar a sua vida lá em Mato Grosso, mas que deixou exemplos claros, não só para a sua família, mas para todas as gerações que passou por ele, exemplos de dignidade, de seriedade, de responsabilidade e de verdadeiro mestre e pai. Quero também aqui me trazer
trazer aqui os meus sentimentos à família do meu irmão e amigo Enéas Rosa de Moraes, que hoje perdeu sua mãe com 99 anos de idade na cidade de Poconé. Ela que foi indiscutivelmente uma baluarte da cultura mato-grossense e que aos seus filhos dedicou a sua vida e também a sua cidade, e que hoje nós vemos ela sendo enterrada, sepultada, lá no cemitério em Cuiabá. A essas 3 famílias que perdem essas 3 pessoas da melhor qualidade, eu quero aqui, em nome do povo que represento, deixar o nosso sentimento, o nosso carinho, na certeza de que eles voltarão à sua vida normal, porque sabe que é um ato, evidentemente, que não podemos evitar. Mas que todos os 3, que aqui citei, tanto o professor Edson Miranda, como o doutor Salvador Pompeu de Barros e como a senhora Mina Figueiredo de Moraes, deixou todos eles serviço prestado à comunidade, à sociedade e às gerações que passaram por eles. A todos deixo aqui os nossos sentimentos, na certeza de que poderemos fazer o melhor para honrar a essas 3 pessoas que muito serviço ao Brasil prestaram. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores senadores, que não houve nesse momento.